Eu vou pedir para você contar pra gente exatamente como começou tudo isso, como você conheceu essa pessoa com quem você teve o filho e contando pra gente exatamente tudo o que aconteceu, até chegar no ponto em que seu filho, infelizmente, foi levado. Ok. Eu vou contar de um jeito que sirva de alerta para outras mulheres. Ótimo, Eu excelente. acho, porque eu não tinha noção Hum. de outra cultura, né? Me encantei, fui a primeira vez para o Egito, me encantei, um país diferente, né? Então, depois comecei a conversar com ele pelo Instagram. Mas assim, você foi para o Egito qual ano, você Eu lembra? fui em 2017 a primeira vez para passear. Fiquei Tá. 20 dias, passei, conheci todos os lugares que tinha que conhecer e voltei. Aí depois comecei a conversar com ele pelo Insta, me encantei e voltei para lá em 2018 para ficar com ele, para ficar um tempinho lá, né, Hum. para ver se eu gostava do país, Uhum. para conhecer. E tudo era aquele mar de rosas, né? Eu encantada, ele encantado, me levava café na cama, eu ficava um pouco na casa de uma brasileira, ficava um pouco dentro da casa dele, a família dele me tratava muito bem no começo. Mas você já foi para morar lá? Eu fui Quando para você ficar foi a uns segunda meses, vez? sim. Fui, não definitivamente, mas sim para ficar uns meses. Mas aí, esse foi o primeiro contato pessoalmente que você teve com Sim, ele, porque você sim. viu ele no Instagram, se interessou, Sim, vocês a gente ficou conversaram. meses conversando, né? Aham. Até eu tomar a decisão de ir para lá para conhecer ele pessoalmente. E quem que é a brasileira que você ficava lá? Ah, tem muitas brasileiras lá. Ela até já voltou, Aham. né? Ela trabalhava com a outra equipe da embaixada. Ela já até voltou para o Brasil já. E você a Mas conhecia é já? porque tem grupos, né? Brasileiros no Egito. Hum. Qualquer país tem os brasileiros em Londres, né? Então você acaba fazendo amizade com o pessoal. Aí Então eu você tinha algumas foi amigas. e ficou quanto tempo a primeira vez que você foi? A primeira vez eu fui para passear, na segunda eu É, na fiquei segunda. 6 meses, mais ou menos. Ah, você ficou bastante tempo lá. E aí É, vocês já iniciaram um relacionamento nisso. sim. É, lá não é relacionamento, né? Porque lá você não namora, você casa. Só que eu não casei, né? Ele resolveu voltar comigo, porque o Egito, para ele, era um país que não tinha oportunidade. E aí ele resolveu voltar comigo. E eu estava toda encantada, né? Vou levar meu árabe para o Brasil. Aham. Vamos começar uma vida, E né? como que era o relacionamento de vocês, assim, quando evoluiu, já fazia 6 meses que vocês estavam praticamente morando juntos, você via alguma red flag, algum ponto de atenção no comportamento dele? Só cultural. Aí Hum. tudo eu achava que era cultural. Falava, esse jeito meio grosso dele deve ser cultural. Mas só que Uhum. é cultural. Não, não é cultural, isso é caráter. Né? Porque Sim. hoje eu conheço outros egípcios Uhum. casados com brasileiras que não é esse jeito dele, né? Então eu achava no começo que era cultural. Mas aí a gente voltou para o Brasil para começar uma vida nova. Logo eu já engravidei do Adam. Uhum. A minha gravidez não foi ruim, mas no finalzinho ele já não queria que o Adam nascesse no Brasil. Ele já queria que o Adam nascesse nos Estados Unidos por ser um país de dar mais oportunidade. Ah, tá. E aí eu fui e caí no golpe de novo, né? Que é o segundo, né? Fui para os Estados Unidos sozinha, fiquei na casa de um amigo dele. Ah, ele não foi com você para os Estados Não, Unidos? não foi. Ele ficou onde? Ele ficou no Brasil. Na casa de vocês. Né? Vocês construíram Sim. compraram uma A gente estava casa? num apartamento alugado, Ah, tá. tá? Uhum. E aí eu fui. O amigo dele me pegou no aeroporto. Eu já conhecia esse amigo dele lá do Egito, casado com uma russa, e que eles iam cuidar de mim. Falei, tudo bem, né? Uhum. Não cuidavam nada, né? Para eu conseguir tomar um banho, eu tinha que implorar para alguém segurar o Adam. Sério. E o Adam nasceu prematuro, ficou 13 dias na UTI. Eu fiquei esses 13 dias sozinha, eu e o Adam. Eu fiquei 42 dias ao total nos Estados Unidos até voltar para o Brasil. Então, eu voltei com o Adam para o Brasil. O Adam tinha 28 dias. E aí, ele nascendo lá, ele consegue a cidadania, né? O Adam já é cidadão americano. Bacana. Mas assim, os seus familiares, como que eles viram essa relação no início?
Olha, no início você vê como encantamento um estrangeiro na família. Uhum. Mas depois vai perdendo encantamento com as próprias atitudes dele de querer me afastar da minha família. Ele cismava muito com meu filho mais velho. Ah, você tem outro Eu filho tenho um mais filho de velho? 20 anos. Ah, tá. Do seu primeiro relacionamento. Do meu Quando tudo primeiro. isso aconteceu, você tinha mais ou menos que idade? Eu estava com 38. Se você estava com 38, quando você conheceu o pai do seu filho, você pode falar o nome dele ou não pode? Ou prefere não falar? Do Jacu? É, Armed. do genitor. Não, do genitor, Armed. Armed. E aí você voltou, então, para o Brasil depois com o seu filho, depois que ele nasceu, e voltou a Sim, morar com ele. voltamos a morar normal, Uhum. né? Eu acho que a primeira violência doméstica que eu tive, eu estava com o Adam no colo. Foi um tapa na cara. Nossa, O Adam era bebê, assim. meu Deus. Foi aí que a minha admiração e meu encantamento, ele foi por água abaixo. Você lembra quanto tempo de relacionamento chegou nesse ponto? Chegou 1 ano e meio. Nossa, muito recente, né? Ainda era na fase de que era para estar na lua de mel. Ele já começou a apresentar. E é Depois que o engraçado Adam nasceu, que começou a piorar. a piorar. E os relacionamentos abusivos, eles seguem sempre o mesmo roteiro, né? Sempre. No começo é aquele amor, Sim. é o love bomb. Depois começa as grosserias. Te diminuir. Te diminui, te afastar da sua família. Isso mesmo. Para você ficar fora da sua zona de proteção ali dos seus familiares, dos seus amigos. De tudo. De tudo. De tudo. Para você não ter a quem recorrer. Não, assim, quando você fica muito, muito vulnerável, ainda tá no puerpério, né? Depois da segunda vez, foi um chute e um tapa na cara. Que eu voei longe, porque ele é lutador de judô. Meu Deus do céu. As minhas 2 pernas ficaram roxas. Aí eu corri para casa da minha tia. Foi quando eu peguei o Adam e corri para casa da minha tia. Mas aí eles vêm. Eu vou mudar. Traz flores, traz bombom. E aí você continua vulnerável e você continua acreditando, né? Sim. E aí dá mais uma chance. E eram muitas brigas que vocês tinham? As brigas que a gente tinha era sempre pela criação do Adam. Como assim? Por exemplo, o jeito do Adam dormir, que tinha que dormir com o Alcorão ligado, que tinha que dormir com ele do lado. Ele era muito obsessivo pelo Adam. Muito, muito, muito mesmo. Nossa. Sabe? Demais. Até o banho tinha que ser ele que tinha que dar. Então, assim, ele foi tomando conta de uma situação que eu permiti, com minha permissão, né? E hoje eu vejo o quanto eu errei já lá atrás, né? Mas até aí a gente não... Quando a gente tá vivendo, a gente tá na situação, ainda mais em um relacionamento abusivo, a gente não enxerga. Você não vai imaginar que uma pessoa que você tá junto, você está casada, teve um filho, vai fazer algo do tipo com você, né? Nossa. E aí... Ao ponto que chegou, jamais imaginaria. Então não se culpe, assim, pela situação, porque não tem como saber, né? A vítima é você. Você é a vítima. Infelizmente, ainda a gente é muito julgado. Tipo assim, eu fui muito julgada no começo. Ah, é? Fui muito... Por conhecidos? Não, pela internet, né? Ah, quando você vê expor sua vida. Quando você expõe a sua vida, né? Vem muito... Até que hoje já não, porque eu consegui provar na justiça que ele tem ordem de prisão, que ele está incluído dentro da linha vermelha da Interpol, que ele tem um pedido de extradição, né? Então, assim, hoje diminuiu muito, mas no começo eu fui muito julgada de eu tomar a iniciativa de, na pandemia, ir trabalhar fora, em outro país e mandar dinheiro. Tá, mas só deixa eu entender como isso aconteceu. Você estava morando com ele aqui ainda, o relacionamento já não estava muito bom, e aí você arrumou um emprego fora. Foi isso? Foi. Uma amiga minha, antes, teve a terceira violência doméstica, que foi a última, né? A terceira foi um mata-leão que ele me deu. Meu Deus. Ele me deu um mata-leão que o meu filho mais velho abriu a porta e falou, mãe, corre. Mas seu filho mais velho morava com vocês? Morava com a gente. E ele via essas agressões? Essa cena ele viu. Essa específica, as outras duas ele não viu e você não falou, provavelmente. Mas essa ele viu e me ajudou. E aí eu corri para casa de uma vizinha, fiz o boletim de ocorrência. Ele teve a Maria da Penha, mas não aconteceu absolutamente nada, Giovana. Nada.
Se falar DDM de Valinhos, não vale nada. Sabe? Tem 2 funcionárias que acho que já até se aposentaram e não fizeram absolutamente nada, 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 nada. Ele nem foi chamado. Não... Ele foi chamado isso, e voltou sorrindo. Olha. Falou que ainda fez amizade com elas. Olha que absurdo. Ainda debochou. Quando a gente precisa, né, de uma lei que é para ajudar as mulheres numa situação vulnerável. E dessa terceira vez, vocês ainda se reconciliaram? Aí logo entrou a pandemia. Uhum. Nisso, o Adam já era um pouco maiorzinho já. E uma amiga minha que mora em Londres e também é casada com um egípcio. Ela falou, Karen, por que você não vem para cá? Faz o cleaner, junta um dinheiro e vem embora. O que é o cleaner? Cleaner é faxina. Nos Estados Unidos? Não, em Londres. Ah, desculpa, em Londres, tá. Em Londres. Uhum. Eu falei, vou embora, vou tentar, porque a pandemia ele foi mandado embora. Ele nunca foi provedor, ele sempre foi o complemento de renda, que eu chamo ele de complemento de renda. Né? Ele nunca foi um cara que proveu a casa, né? Eu trabalhava. Do que você trabalhava? Eu era vendedora numa loja de lingerie, que também fechou. Na pandemia? Na pandemia. E ele trabalhava do quê? No McDonald's, foi mandado embora. E lá no Egito, onde ele morava? Ele era judoca. E era sustentado por pai e mãe. O que é... E ele não trouxe nenhuma reserva para ajudar a família? Ainda mais... Não, a família que mandava. Ele nunca... como eu te falei... Não, a família que eu digo você e ele, né? Não. Que aí era a família dele. Você, o filho... Por isso que eu chamo ele de complemento de renda. Porque se você precisar dele para alguma coisa, ele sempre vai querer te tirar tudo, né? Como ele fez comigo, né? Ele me tirou tudo. E ele então não era um homem que também ajudava financeiramente, ou te dava presentes, ou jantares, alguma coisa assim romântica? Nossa, nada? Ele não era um homem assim de fato. Não, se fosse para sair, eu que pagava o jantar. Você que tinha que pagar? Porque eu queria sair também, né? Então você quer fazer alguma coisa, então. Sim, e aí sempre. É muito fácil a pessoa sempre ficar nas costas, porque também você precisa ir com alguém, você vai com o seu cônjuge. Eu tenho umas seguidoras que chamam ele de encostado, e realmente é o que ele era, mas que talvez, como eu queria ter a minha família, ter as minhas coisas, eu ainda tinha esperança de levantar o casamento, sabe? Sim, aquela você coisa, ainda queria salvar o seu casamento. Eu queria salvar. Falei, não, eu vou para Inglaterra, a gente vai se falando, te mando o dinheiro de lá e volto. Esse era o nosso combinado. Esse era o nosso combinado. Tanto é que eu fui para Inglaterra, né? O pai dele pagou a passagem. Logo, 2 semanas depois, eu consegui pagar de volta. E eu mandava dinheiro 2, 3 vezes na semana. Eu tenho esses extratos, tanto é que até a Rede Record jogou os extratos na tela. Porque eu mandava dinheiro toda semana, falava com ele todo dia, todo santo dia. Ele queria saber onde eu estava, o que eu estava fazendo. O controle já vinha do Brasil para Londres. Entendi. Né? Eu falava com os meus 2 filhos. Então, assim, não teve abandono. Ela deixou os filhos e foi trabalhar fora. Porque eu escutei muito isso. E não. Eu via os meus filhos todos os dias na câmera. Eu falava com eles. Sabe? Se eu ia no mercado, se eu ia comprar alguma coisa, eu chamava. Tanto é que um dia antes de eu voltar, que ele sabia que eu ia voltar, eu ainda fui naquela loja que muita gente conhece, a IKEA, e comprei dinossauro. O Adam escolheu os dinossauros na câmera. Nossa. E quanto tempo você ficou em Londres? Eu fiquei quase 10 meses. Para juntar um dinheiro, fazer uma reserva e voltar, já que os 2 estavam desempregados. Sim, eu consegui mandar dinheiro durante a semana. Toda semana eu mandava dinheiro. E eu juntei um valor. E aí, esse valor que eu juntei, eu mandei 15 dias antes. Todo? Inteiro? Inteiro. Ninguém acredita nisso. Mas se você pode revelar o valor desse... Era mais ou menos que 15 mil reais. Entendi. 15, 16, quase isso. E aí você mandou para ele, e quando você voltou para o Brasil? Não, aí eu consegui falar com ele na conexão, em Portugal. Tá. Ele falou, não se preocupa, que eu vou buscar você no aeroporto. Eu falei, eu tô com 4 malas. Tinha uma mala para ele, uma mala para Alexandre, uma mala pro Ada e a minha mala. Alexandre é o outro filho? O outro filho. Tinha uma mala para cada um de coisa. Eu falei, então, ele falou, então vou eu e o Adam só.
E não tinha ninguém. Você chegou, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E aí você ficou lá esperando? Você tentou ligar pra ele? Eu Como que tentei foi? entrar em contato, já não conseguia mais. Já não conseguia mais contato. Liguei para minha tia. Ela falou, cara, a gente está tentando aqui. Tentaram o vizinho, tentaram tudo. Mas seu filho tava morando na mesma casa, Tá. o filho mais velho. O que aconteceu nesse final de semana? Meu filho mais velho ficou doente. E ele falou, mãe, eu não vou descer para o meu pai, descer a Baixada Santista. Ah, tá, o pai dele mora em Santos. Isso, ele falou, mãe, eu não vou descer porque eu não estou me sentindo bem. Mas o Ahmed falou tanto na orelha dele que ele acabou descendo. Uhum. Então, na câmera, a câmera pega o Ahmed saindo com o Adam todo arrumadinho, portando uma mochila e a mala. E o meu filho mais velho chega 10 minutos depois. Então foi num domingo? Não, foi numa segunda, Foi no numa dia segunda. 19. Eu cheguei na terça. Ah, ele foi embora na segunda Na e você segunda. chegou na terça. Eu chego na terça. Mas eu ainda consigo falar com ele na terça. Você Na conexão. Eu ainda consegui falar com ele na terça. E aí começou o meu pesadelo na terça-noite.